A humanidade já teve que enfrentar várias situações difíceis em diferentes períodos, como guerras, alta taxa de mortalidade ou doenças que eram incuráveis em determinada época, como a peste bubônica, por exemplo. Muitos desses eventos ocorreram durante a chamada Idade Média, e um deles é particularmente intrigante: a estranha névoa que mergulhou Europa e Ásia em uma escuridão e frio por anos, resultando em um impacto direto na sociedade medieval, que durou aproximadamente um século. Mas antes de a gente mergulhar nos mistérios medievais, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações e ficar sempre antenado quando vídeos legais como este forem publicados. Curta, comente e compartilhe, e considere também tornar-se um membro associado aqui do canal. Você terá acesso a conteúdos exclusivos que apenas os associados têm acesso. Michael McCormick é professor de História de Harvard. Ele passou anos estudando e documentando as catástrofes mais devastadoras da Europa. Depois de estudar 20 séculos de calamidades na Europa, o historiador concluiu, em um artigo na revista acadêmica Science, que o ano de 536 d.C. foi o começo de um dos piores períodos, se não o pior período para se estar vivo na Europa. Naquele ano, uma misteriosa névoa cobriu Europa, Oriente Médio e partes da Ásia por 18 meses. O Sol perdeu a intensidade do brilho e as temperaturas caíram para 2,5 graus a 1,5 grau em pleno verão, iniciando a década mais fria dos últimos 2.300 anos. A China chegou a ver neve em pleno verão. As colheitas agrícolas de vários países europeus e asiáticos não deram frutos, e a fome afetou boa parte da população durante um longo período. Mas o que está por trás disso tudo? Esse foi o início de um processo de declínio que perdurou até 640 d.C. Os historiadores, há anos, denominam a primeira metade do século VI como a época obscura, mas a origem desse período de trevas foi por muito tempo um mistério. Agora, novos estudos científicos lançam luz sobre o enigma. A análise dos anéis em troncos de árvores revela informações sobre condições climáticas do passado. Cada regime climático produz anéis com características diferentes nos troncos das árvores. Períodos de verão com mais chuvas, por exemplo, produzem anéis largos, de coloração mais clara. Períodos de inverno ou menos chuvas produzem anéis mais finos e escuros. Informações ambientais do passado também podem ser obtidas com análise de geleiras antigas, pois estas ainda armazenam elementos atmosféricos que ficam incrustados no gelo. Ambos os estudos permitiram aos cientistas entender os processos envolvendo o misterioso fenômeno ocorrido a partir de 536 d.C. e suas consequências. Quando um vulcão entra em erupção, ele expele enxofre, bismuto e outras substâncias na atmosfera, onde formam um véu de aerossol, que reflete a luz do Sol de volta ao espaço, resfriando o planeta. Uma análise precisa do interior de uma geleira suíça foi feita por uma equipe coordenada por Michael McCormick e o especialista em geleiras Paul Majewski, do Instituto de Mudanças Climáticas da Universidade do Maine, nos Estados Unidos. Seus estudos indicam que as nuvens negras que cobriram parte do hemisfério norte eram na realidade cinzas procedentes de uma enorme erupção vulcânica, ocorrida na Islândia no ano de 536 d.C. E ela não foi a única, pois outras se seguiram em 540 e 547. O historiador de Harvard acredita que isso, juntamente com a chegada da peste bubônica às costas da Europa em 541, provocou uma paralisia econômica no continente que durou até 640 d.C. O gelo analisado pelos pesquisadores aponta que as erupções provocaram aumento no nível de acetato de chumbo no ar. Para Kyle Harper, reitor e historiador medieval e romano da Universidade de Oklahoma, em Norman, nos Estados Unidos, o detalhado registro de desastres naturais e contaminação humana congelado no gelo oferece dados interessantes. Nos dá um novo tipo de registro para compreender a concatenação de causas humanas e naturais que levou à queda do Império Romano e aos primeiros movimentos desta nova economia medieval. E essa informação congelada no gelo há séculos também permitiu esclarecer, em parte, o que levou o mundo a vivenciar um dos períodos mais tenebrosos da história. Michael McCormick descreve:
Foi o início de um dos piores períodos para se estar vivo, se não o pior ano. As temperaturas no verão de 536 caíram de 1,5 graus Celsius a 2,5 graus Celsius, iniciando a década mais fria dos últimos 2.300 anos. A neve caiu naquele verão na China, as colheitas fracassaram, pessoas morreram de fome. As crônicas irlandesas registram falta de pão nos anos 536 a 539. Ao comparar o registro de gelo desses vestígios químicos com os registros climáticos dos Anéis das Árvores, uma equipe liderada por Michael Sieg, da Universidade de Berna, na Suíça, descobriu que quase todos os verões mais frios dos últimos 2.500 anos foram precedidos por uma erupção vulcânica. Uma erupção massiva ocorreu no final do ano de 535, ou início de 536, e outro se seguiu em 540. A equipe de Sieg concluiu que o golpe duplo explicava a escuridão e o frio prolongados. Paul Majewski e sua equipe decidiram procurar as mesmas erupções no núcleo de gelo perfurado em 2013, no glaciar Col Grimfeld, nos Alpes suíços. O núcleo de 72 metros de comprimento guarda mais de 2.000 anos de precipitações de vulcões, tempestades de poeira do Saara e atividades humanas no centro da Europa. A equipe decifrou esse registro usando um novo método de ultra alta resolução, no qual um laser esculpe lascas de gelo de 120 microns. Cada uma das amostras, cerca de 50.000, é analisada em relação a cerca de uma dúzia de elementos. Essa abordagem permitiu à equipe identificar tempestades, erupções vulcânicas e elementos de poluição, remontando a 2.000 anos. No gelo da primavera de 536, a pesquisadora Laura Hartmann encontrou duas partículas microscópicas de vidro vulcânico. Ao bombardear os fragmentos com raio-x para determinar a sua impressão digital química, ela e Kurbatov descobriram que eles correspondiam estreitamente às partículas de vidro encontradas anteriormente em lagos e turfeiras na Europa, em um núcleo de gelo na Groenlândia. Essas partículas, por sua vez, pareciam rochas vulcânicas da Islândia. As semelhanças químicas convencem o cientista David Lowe da Universidade de Waikato, em Hamilton, Nova Zelândia, que as partículas no núcleo de gelo suíço provavelmente vieram do mesmo vulcão islandês. Os ventos e os sistemas meteorológicos em 536 podem ter levado a pluma de erupção para o sudeste da Europa e mais tarde para a Ásia, lançando uma mortalha fria à medida que o nevoeiro vulcânico passava. O próximo passo do estudo é tentar encontrar mais partículas deste vulcão em lagos da Europa e da Islândia, a fim de confirmar a sua localização na Islândia e descobrir por que foi tão devastador. Se você gostou deste conteúdo, curta, comente e compartilhe nas redes sociais. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho para receber as notificações para quando novos vídeos surgirem aqui no canal.